Neste quinto domingo, depois da Epifania, iniciamos as parábolas do Reino de Deus. Depois, o Senhor Jesus foi para a beira do mar, mas por causa da grande multidão que o seguia, entrou numa barca com os discípulos e sentou-se para ensinar as pessoas na praia, diz São João Crisóstomo. Jesus entrou numa barca para não deixar ninguém para trás e para ter todos os seus ouvintes frente a frente, para que o povo o ouvisse e o visse, para que ao vê-lo o escutasse com prazer e para que as suas palavras chamassem a atenção para ele. O homem lança a semente na terra quando põe no seu coração uma boa intenção. Depois de ter lançado a semente, adormece, porque descansa na esperança das suas boas obras. Levanta-se de noite e de dia, porque avança na virtude entre a adversidade e a prosperidade. A semente germina e cresce sem que ele perceba ou saiba como, porque não é ele que faz crescer a sua virtude, que, uma vez produzida no coração, conduz à perfeição. O Evangelho que nós ouvimos, portanto, vai explicar, nos falar do joio e do trigo. Isso significa e explica as imperfeições e os escândalos que na igreja, não da igreja, os escândalos que na igreja acontecem. Aquele que semeia boa semente fica tranquilo, está em paz e cresce nas virtudes, pela graça de Deus. Mas tem aqueles que a semente germina, mas continua sendo uma erva. Quando produz fruto, é um fruto imprestável, como a semente do joio, como a cevada apodrecida. Então todos recebem a semente no coração, mas alguns, a semente nasce, cresce e dá frutos bons. Quando o fruto está maduro, o Senhor manda fazer a colheita. Os bons vão para os celeiros celestes e os maus vão para o fogo, para ser queimado. Então, nos explica as Sagradas Escrituras. Na igreja, enquanto dormiam, uns dormiam na paz do coração, porque a semente era boa no seu coração, e outros dormem por preguiça, por descuido, por desleixo. Enquanto dormiam, veio o inimigo e semeou a cisânia, e semeou o joio, a erva daninha, na igreja. Na igreja. São as disputas, as rixas, calúnias, perseguições, discórdias e, a pior de todas, as heresias. Então, desde o princípio que na igreja nascem essas imperfeições, esses pecados e esses escândalos. E a maior desses pecados, desses escândalos, são as heresias. As heresias de ontem e as heresias de hoje. As heresias do passado, que foram tão perniciosas para a igreja, e desde o coração, dos corações de homens depravados, de homens escandalosos, orgulhosos e vaidosos.
o arianismo, protestantismo, modernismo atualmente e assim por diante. Então, essas heresias são as ervas daninhas que o inimigo semeia no coração daqueles incautos, daqueles que vivem dormindo, cochilando. Na Epístola, São Paulo nos adverte e nos chama a viver as virtudes, que são opostas a todos esses males, a todas essas heresias, a todos esses pecados, enfim. Devemos suportar com paciência aqueles que carregam no seu coração esse tipo de pecado e que muitas vezes até semeiam no seio da própria igreja, com suas calúnias, rixas, difamações, perseguições, discórdias, enfim. Devemos suportar com paciência. São Paulo exorta: pratiquemos as virtudes, que são opostas a esses defeitos, que são opostas a esses pecados. Quais são? Revestivos de entranhada misericórdia, benignidade, humildade, modéstia e paciência. Isso é difícil, né? Para nós, cristãos, é difícil a gente agir com aqueles que se portam de forma como espalhando cisânia, agir com misericórdia. Mas é isso que Deus pede. A Ele cabe a justiça. A Ele cabe a vingança, não a nós. Quer que arranquemos o joio? Perguntaram os ceifadores, para que não cresça junto com o trigo, não atrapalhe o trigo a crescer e frutificar. E o Senhor disse: não, para que não suceda que arrancando o joio, arranquei também juntamente o trigo. A gente quer logo arrancar tudo, joga fora, toca fogo. O Senhor é misericordioso e é justo também. Deixai crescer. Deus tolera os pecados até o fim do mundo, ou até o fim da vida, da nossa vida. Deus tolera os pecados, os pecadores, aliás. Deus tolera a cada um de nós. Ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus. O que temos vem de Deus. A fé, que é o dom mais precioso que temos, a gente não comprou ali no mercado. Ah, eu sou privilegiado porque tenho uma fé católica. Agradeça a quem? A Deus. Quantos por aí que não têm fé? Não tem esperança? Não tem caridade, portanto. Rezemos por eles também. Não nos ufanemos em dizer: ah, eu sou melhor do que você. Ah, eu tenho a fé verdadeira, a fé católica. É dom de Deus. Deus nos tolerou. Ninguém caiu do céu aqui. Ah, o padre veio do modernismo. E você veio de onde? Você caiu do céu prontinho, perfeito. Deus nos tolerou e nos tolera. Nós merecemos isso? Pelo contrário. Como somos ingratos para com Deus. É um benefício, essa tolerância, essa paciência de Deus, é um benefício de sua infinita misericórdia. Deus dá tempo para cada um, para que se torne bom grão, para que se torne um bom trigo, para que amadureça. E passa a vida toda sendo só uma erva, nunca vai frutificar, nunca vai amadurecer. Ou, muitas vezes, se torna até
uma cisânia, né? Se torna uma erva daninha na igreja, não da igreja, mas na igreja. Devemos ter misericórdia para com esses. Deus fará a colheita, e fará. E como fará? No julgamento particular, quando nós somos chamados por Deus, quando estamos já com bons frutos, né? Deus nos chama e vai ali fazer o julgamento. Os bons vão para o seu celeiro, né? E os maus vão para o fogo eterno. Deus faz a colheita, não cabe a nós. A igreja procede assim em todos os tempos, agindo também com misericórdia para com os pecadores, mesmo aqueles pecadores empedernidos. Mas ela espera até o último momento de sua vida para lhe conceder o perdão e a misericórdia de Deus, através dos sacramentos. Se eu tenho esse privilégio, se nós temos esse privilégio de termos os sacramentos à nossa disposição, também devemos ter misericórdia para com aqueles que muitas vezes têm o sacramento apenas uma vez ao... Olhe lá. Quanto tempo a gente passou sem sacramentos verdadeiros? Digo, eu vim ter o sacramento verdadeiro e legítimo com meus 45 anos de idade. – 45 anos, comendo as cebolas do Egito, achando que estava me alimentando com maná celestial. Como vocês também, eu creio que não foi diferente. Então tem gente que está ainda hoje, alguns que já tiveram essa graça de encontrar a verdadeira doutrina, mas não tem condição de ter uma missa dominical, uma missa mensal, uma missa semanal, uma missa bimensal, trimestral, semestral, um ano, ou nem tem. É preciso que nós tenhamos misericórdia, tolerar também os outros, como Deus nos tolerou e nos tolera até hoje. Né? Não é bonzinho não, a gente acha que é isso, não é muita coisa não. Humildade, tem que ter humildade. Se tivermos essa graça, eu até me pergunto, mas por que eu? Não outras pessoas aí mais influentes, mais importantes, que falam até melhor do que eu. Por que eu? Vai saber, né? Só Deus sabe. Por que você? Por isso eu sou melhor do que o outro? Não. Sou pior do que o outro? Também não. Mas Deus me escolheu. Deus escolheu cada um de nós para ser bom trigo, não para ser cinzânia. Então a igreja procede assim conosco também. Tolera os maus. Para quê? Esperando a sua conversão. E aguardando o julgamento final. E virá. Eu sempre falo, o julgamento divino virá. No final da sua vida e no final do mundo. Segundo o julgamento. O julgamento particular, né? Particular, cada um vai passar lá. E vai ser, quando for ceifado aqui na vida, né? Deus dá a vida e dá a morte. Quando for ceifado, ele vai prestar conta. Arrancai o joio para queimar, diz o Senhor, no seu julgamento particular. Arrancai o joio para queimar. Recolhei o trigo para o meu celeiro. Quem que arranca e quem que recolhe? Nosso Senhor deixou os apóstolos, e os apóstolos escolheram os seus colaboradores para cuidar dessa seara, para cuidar dessa, digamos,
nesse campo, né, de trigo, e também está cheio de joio pelo meio. Devemos suportar a todos, como Deus nos suporta, como eu já falei antes. Deus nos suporta. A gente é chato para danar. Chato. A gente é exigente demais para com Deus. E Deus nos suporta. Deus nos tolera. Por quê? Porque Ele é misericórdia. Devemos suportar uns aos outros. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A nossa vocação à fé, como já disse, é uma graça. É uma graça, é de graça, é doação, é dom, Deus nos dá. Graças a Deus que temos a fé. Fomos chamados por misericórdia, por pura misericórdia, não por merecimento, porque nós não temos, não merece nada, a fazer parte do corpo místico do Senhor, a fazer parte desta igreja do Senhor, a entrar nessa barca do Senhor, de onde Ele nos fala, nos alimenta com os sacramentos. Não fomos chamados porque somos bonzinhos? Não. Nosso Senhor não chama os justos, mas os pecadores. Portanto, se fomos chamados, não foi porque somos justos, mas porque somos pecadores. E porque o Senhor tem misericórdia de nós e nos quer para os celeiros celestiais. Se aqui estamos, não percamos tempo querendo ser cinzânia, querendo ser a erva daninha, querendo ser o joio. A não ser que queremos ir para ser queimados no final, né? A nossa vocação é uma graça. A nossa fé é... A nossa vocação à fé é uma graça. É necessário, repito, que usemos de misericórdia para com todos. Para com todos. Sobretudo para com aqueles, como eu já disse, que não têm essa graça, né, de alimentar a sua fé com os legítimos e verdadeiros sacramentos, com o pão celestial. Nos coloquemos no lugar do outro. Esta caridade, isso é caridade, é perfeita quando agimos como o Senhor pede que hajamos. Sede misericordiosos, como vosso Pai é. Sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Esta caridade perfeita é difícil, sem dúvida. Não estamos dizendo que é fácil chegar a esse nível de caridade perfeita, não é fácil. Exige perseverança, pressupõe muito esforço, deixar sangue no caminho, deixar suor, deixar lágrima. Ainda não somos perfeitos, exige esforço, exige perseverança. Orai e vigiai, diz o Senhor. O vosso adversário, o diabo, aquele que semeia na igreja, a cinzânia, através daqueles que dormem, dos incautos, dos acomodados, dos relaxados, ainda não somos perfeitos. Orai e vigiai. O vosso adversário rodeia como um leão a rugir, de São Pedro, procurando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Essa fé que nós recebemos de Deus.
não compra e não recebe por merecimento, mas recebemos como dom, porque Deus se agradou de nós. E depois que quisermos e nos decidirmos a segui-lo, devemos abraçar a cruz que virá. A terra da nossa alma produz por si mesma. Deus nos dá a fé. E essa fé, ela vai, em nossa alma, produzir por si mesma. Porque, com a ajuda da graça proveniente de Deus, o homem eleva-se livremente e por si mesmo ao fruto das boas obras. Através da graça de Deus. Essa graça nós recebemos através dos sacramentos. Sobretudo do sacramento da Santíssima Eucaristia. E ligado a ela, a esse sacramento da penitência. Então, quem não tem uma vida sacramental regular, a batalha é muito mais difícil, quase impossível de se conquistar, de se alcançar a vitória. A gente fica preocupado, eu estou bem. O outro lá, sei, se vira. Vamos também ter misericórdia para com aqueles que não têm a sua mão ali diretamente. Essas duas armas poderosíssimas deixadas por Nosso Senhor à sua igreja, à sua barca, para a nossa salvação. O homem eleva-se livremente e por si mesmo ao fruto das boas obras. Assim, quando temos desejos santos, lançamos a nossa semente na terra. Quando começamos a fazer o bem, produzimos a erva. Então a erva começa a brotar. Quando caminhamos para a perfeição das nossas ações, produzimos a espiga. Começa a produzir o fruto. E quando atingimos a perfeição e nela permanecemos, produzimos o trigo maduro. Quando alcançamos, repito, quando alcançamos a perfeição e nela permanecemos, aí produzimos o fruto maduro. Aí Deus pode nos colher a qualquer momento. Será que estamos prontos para a colheita? Se Deus chamasse agora, vamos ali. Vou fazer a colheita agora. Será se eu ia para os celeiros celestes? Olha lá se pegasse um bom purgatório, né? Quantos homens, quantas pessoas são colhidas hoje, né? Hoje mesmo, no domingo, de hoje, agora até a meia-noite. Quantas pessoas vão ser colhidas? Quantas pessoas morrem? Quantas vão para os celeiros celestes? E quantas vão para as moradas infernais? E quantos não tiveram a oportunidade que nós temos? Quantos não tiveram essa oportunidade que nós temos? Deus Todo-Poderoso aproxima a sua foice do trigo já maduro, corta-o e colhe-o. Quando depois de nos ter conduzido à perfeição das nossas ações, pronuncia a vossa sentença de morte e nos tira a vida aqui embaixo, para nos colocar nos seus celeiros celestes. Porém, cuidado, pois com a permanência no estado de erva, ou no estado de espiga, você nasce, começa a
tem umas frutinhas ali, mas fica ali mesmo. Apodrece, cai. Não amadurece. E o fruto é mais doce quando pega muito sol. O fruto que fica na sombra, aquele bicho, apodrece e cai rapidamente. E fica sem sabor. Assim também é a nossa vida espiritual. A vida sem provação, sem sofrimento. Até essas calúnias que vêm, né? Até as heresias, elas servem, nos ajudam. Deus permite que aconteçam essas coisas para o nosso amadurecimento. Não para a nossa perdição. Embora alguns preferem se perder, né? Livremente se perdem. Cuidado, pois, com a permanência, repito, nesse estado de erva ou de espiga, para alcançardes a vossa maturidade no purgatório. Então, eu vou mirar o purgatório. Já que você erra o purgatório e vai para o inferno, temos que almejar o céu. Quem permanece nesse estado de erva ou de espiga, nunca amadurece, nunca vai para frente, como diz o ditado, né? Então está mirando o purgatório e pode acertar o inferno. Porque Deus só recolhe no seu celeiro o trigo que atingiu a maturidade perfeita. Deus só recolhe no seu purgatório quem realmente atingiu essa maturidade perfeita. Mas não desprezeis o homem que está a começar no bem e que ainda está, por assim dizer, a germinar. Deus não despreza a gente por isso. Também não devemos desprezar aqueles que estão ainda começando. O trigo de Deus tem de ser erva antes de se tornar grão digno de ser colhido. Como disse, ninguém caiu aqui do céu já trigo maduro, não. A gente veio aqui semente, erva. Estamos frutificando. Pelos frutos conhecereis. Então tenhamos essa esperança, essa confiança em Deus, que não nos desampara, que sempre age de misericórdia, paciência para conosco. Deus é paciência, com P maiúsculo. Deus é misericórdia, com M maiúsculo. Deus é o exemplo perfeito que nós devemos seguir. Então, hajamos com misericórdia, com paciência e com cuidado também, para não ficarmos nesse estado letárgico, dormindo, esperando as coisas acontecerem. Que Deus nos dê força e nos ajude, e que assim possamos produzir bons frutos. Que sejamos, sim, bons frutos, frutos maduros, para sermos recolhidos nos celeiros celestiais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.